dia. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Então, eu sou Valdir Carvalho. Esse é seu canal Viajando com Cristo. Vamos para mais uma gravação, né? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Há quanto tempo? Há quanto tempo você tem orado? Há quanto tempo você tem clamado a Deus em favor de algo? Quanto tempo Deus levou para responder a tua oração? Ou não respondeu ainda? Vamos falar sobre isso agora? Então, eu quero começar dizendo o porquê dessa gravação, né? O que aconteceu comigo nesse final de semana. Hoje é uma terça-feira e no domingo eu estava em casa para ir no culto. Minto, não estava em casa para ir no culto, eu estava em casa. Tava cansado, o tempo tava frio e eu fiquei deitado à tarde no domingo. Muito desanimado. Sabe aqueles dias que a gente não tem ânimo pra nada? Aí, 6 horas da tarde, a minha esposa, Ângela, pergunta: você não vai levantar, tomar banho? Você não vai no culto? A resposta minha foi: eu preciso ir no culto. Preciso. Porque vontade não. Estava sem vontade de ir no culto. Tudo estava ruim. Se você já passou por isso. Aí me levantei. Lógico, né? Me arrumei. Eu ia para casa do Senhor. Eu sempre fui muito de fazer as coisas com reverência. Mas quanto a mim, né? Ao cuidado comigo, não estava me importando muito. Fui no guarda-roupa, peguei a roupa, né? Tipo assim, vou com essa mesmo aqui e tal. Aí me arrumei. Me lembro de um detalhe, né? Vou contar pra vocês. Eu tenho minhas coisas, né? Minhas roupas, tenho meus perfumes, cremes, eu gosto. Aí peguei um perfume, deixei junto da minha roupa, em cima da cama. Tomei o banho e tal, e na hora de pôr perfume, falei: nem eu vou pôr perfume não. E aí fomos pra igreja, né? Eu e a minha esposa. Cheguei lá, o irmão Paulo Timóteo estava louvando hinos da harpa. Cumprimentei os irmãos, me cheguei, me ajoelhei e fui orar. Mas na minha oração, eu só estava confessando a Deus a minha incapacidade em tudo. E eu dizendo a Deus: Deus, eu não consigo louvar direito, eu não consigo tocar direito, né? Eu não sei pregar, eu não faço nada certo, eu não sei nem orar. E aí, nessa oração, eu disse assim para Deus: mas eu tô aqui. E me lembro que referi a mim como isso. Falei: mas isso aqui, Senhor, é teu. Isso que o Senhor está vendo aqui, eu entrego ao Senhor. Porque eu estava no culto e eu precisava, né, adorar a Deus. E pedir a Deus que perdoasse os meus pecados, as minhas falhas.
disse a ele então: isso aqui é teu, Senhor. Você sabe quanto tempo Deus levou para responder a minha oração? Para Deus ouvir essa minha oração e mandar a resposta. Foi o tempo de eu ainda orando, o pastor, depois do irmão Paulo ter terminado de louvar os hinos da harpa, a vontade minha era ficar ali ajoelhado, mesmo sem conseguir orar. Então o pastor, tomando o microfone no púlpito, ele dá a oportunidade para um diácono, nosso irmão Igor, ler uma passagem da Bíblia, porque é de costume, né? Então, foi o tempo, eu ainda na minha oração, o pastor tomar o microfone e dar a oportunidade para o diácono Igor, e Deus me respondeu. Sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Ele abriu a Bíblia no livro dos Salmos, Salmos de número 100, e ele leu todo o Salmo, mas Deus falou comigo no versículo 3. Salmos de número 100, versículo 3. Onde lá está escrito assim, né? Sabei que o Senhor é Deus, e que foi Ele, e não nós, que nos escolheu, e nos fez, olha o detalhe, Ele nos fez servos teus e ovelha do teu pasto. Foi o tempo da minha resposta que eu esperava. Aliás, eu nem esperava a resposta, né? Eu não estava pedindo uma resposta. Eu estava abrindo meu coração com Deus. E então Deus usa a boca do profeta e responde a minha oração, dizendo que não é pelo que eu sei fazer ou não sei fazer, pelo que eu faço bem feito ou não. Foi Ele quem nos escolheu, Ele quem nos separou, e não nós. E Ele quem nos fez filhos teus, e nos fez ovelha do teu pasto. Ou seja, ele nos adota, Ele nos cerca, Ele nos cuida. Então, a minha resposta foi de tempo recorde, vamos dizer assim, né? O tempo da resposta de Deus no domingo. Eu ouvir o pastor, o chamado do pastor, o abrir da Bíblia do irmão, o cumprimentar da igreja com a paz do Senhor, e Deus falou. Não foi você quem me escolheu e não foi você quem decidiu isso, fui eu. Aí surgiu essa vontade de falar a respeito disso, o tempo da resposta de Deus. Porque há respostas que vêm na mesma hora. Nós podemos ver no livro de Daniel, capítulo 9, onde Daniel ora a Deus, e quando o anjo vem, em resposta à oração de Daniel, o que ele diz para Daniel é que no princípio do teu clamor, no princípio da tua oração, foi dada a ordem, e eu desci. Ou seja, quando Daniel começou a orar, ele nem tinha terminado, ele ainda estava orando, Deus já havia enviado a resposta para Daniel. Havia dado a ordem a respeito de Daniel, e o anjo desceu. Ou seja, a resposta é imediata. Foi o que aconteceu comigo.
E também no livro de Daniel está desse jeito. Deus respondeu de imediato. Aí talvez você está pensando assim, mas eu tenho clamado, eu tenho pedido, eu tenho orado há tanto tempo. E Deus já me disse que vai fazer. Mas às vezes parece que está demorando, porque a gente é ansioso, a gente quer a resposta, né? A gente quer o sinal de Deus. A gente quer ver os sinais, né? Porque foi Jesus quem disse, e esses sinais seguirão aqueles que crerem. E você tem orado, e você tem pedido. E às vezes parece que demora. Às vezes você está parecendo mais com Ana do que com Daniel. Porque Ana ela orou 25 anos. 24 anos Ana orou até fazer a oração certa. Então Deus responde. Aí, não estou dizendo que você não está orando direito. Não. Porque a resposta de Ana não foi pela oração de Ana. A diferença da oração de Ana é que mudou o tempo de Deus. Porque quando Deus concedeu a Ana aquilo que ela havia pedido, a petição de Ana ela foi respondida, foi no tempo de Deus, na hora de Deus, na hora que Deus já havia determinado, no princípio da oração de Ana. Há 24 anos atrás, quando Ana começa a orar, Deus já envia a resposta. Mas a resposta da oração de Ana deveria ser no tempo certo. Porque se nós formos ler a história do profeta Samuel, que é a resposta da oração que Ana fez, há um detalhe muito importante. Porque aí então Deus responde através do profeta Eli, do sacerdote Eli, né? E Ana se alegra, então o menino nasce. E Ana ainda fica com ele um tempo até que ele desmamasse. E aí ela vai, então, em um ano, como era de costume, em uma dessas idas ao templo, aí ela leva o menino então e entrega ele ao templo para que ele servisse ali. E nesse tempo, que Deus queria usar o profeta. Era para esse tempo, não para 24 anos atrás. Deus diz assim, né? A sua oração foi ouvida e ela foi respondida, mas não é agora. É daqui a 25 anos o fruto dessa oração. Porque todo plano, toda oração que você faz, alinhada à vontade de Deus, o plano é de Deus. É como aconteceu com José, né? Porque na realidade os sonhos de José não eram sonhos de José, eram sonhos de Deus. Porque nenhum ser humano ele é capaz de deitar no seu leito, colocar a cabeça no travesseiro e determinar que hoje eu sonharei com tal coisa. Hoje eu vou sonhar com isso. Ainda que possa acontecer, porque a Bíblia diz que pelos muitos pensamentos, os sonhos vêm, né? Muitas vezes aquilo que a gente passa durante o dia, seja de muita alegria ou de muito tormento, vamos dizer assim, a gente sonha com aquilo à noite. Mas o sonho de José não foi esse. O sonho que José tinha, que o José teve, os sonhos que ele teve, na realidade eram sonhos inimagináveis. Porque como é que você consegue imaginar um sonho onde o sol e a lua e as estrelas, né, reverenciam, aonde os feixes de trigo se dobram? Eram sonhos de Deus. Na realidade eram revelações de Deus do que viria. Tome posse do que eu vou te dizer agora. Isso que você tem orado, para isso que você tem clamado, na realidade é profecia de Deus. Você está profetizando.
Se você clama pelo teu filho, pela vida do teu filho, do teu marido, isso é profecia que Deus colocou no teu íntimo, no teu pensamento, na sua racionalidade, para que você orasse e clamasse, para que Deus trabalhasse nessa área. Então, eu volto a dizer, são planos de Deus para serem executados na hora certa. Então, nós vemos em Samuel que Samuel estava no templo, né? E a Bíblia diz que antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus chamou Samuel. Era no momento exato que Deus queria ele ali. Era naquele momento, na idade certa, na hora certa, no tempo certo de Deus. Deus levanta Samuel como substituto de Eli. Nem mais, nem menos. Antes que a lâmpada se apagasse. Ou seja, isso que você tem clamado, na hora de Deus isso vai acontecer. Mas a resposta já foi dada. Deus já respondeu. Não é que está demorando. É o que Deus colocou no seu coração para você orar, para você clamar. É para a hora que Deus quiser usar isso que Ele colocou no teu coração. É só ler a história de Samuel, a história de José, né? Vamos voltar para a história de José. Tudo que José passou. Se José ele foi escravo, José ele foi preso, José ele pediu, né, na cadeia, para que se lembrassem dele quando estivesse diante do faraó, e não se lembraram. Não se lembraram. Lembraram de José na hora certa. Era na hora que Deus queria usar José. Era na hora que o povo de Deus precisasse de alguém para o sustentar, e seria José. Nem mais, nem menos. No tempo exato de Deus. Então, a oração feita, ela chega a Deus. E Deus já tem uma resposta para essa oração. No momento exato. Né? Voltando para o meu caso, a resposta ela foi de imediato, porque era para eu estar na presença de Deus naquele momento, naquele culto. E Deus fez. Deus me disse que não era eu, mas sim Ele. Erramos nós quando achamos que a Bíblia, que a história de Deus é a respeito de um povo, a respeito da igreja. Não é. A história da Bíblia, a Bíblia narra a história de um Deus amoroso que vem resgatar o teu povo. A Bíblia ela é cristocêntrica, ou seja, ela fala de Cristo, do amor de Deus, que deu Cristo, o ungido, por amor a nós. Então, não é nós. Aí não importa se você louva direito, se você prega direito, se você toca um instrumento direito, se você tem facilidade para falar das coisas do amor de Deus. Não é baseado assim, nessas coisas, mas sim no amor de Deus. Ele quem nos escolheu. Deus conhece os corações. O que nós temos que fazer é entregar isso a Ele, né? Como eu disse no princípio, eu lá me sentindo isso, né? No pejorativo, no diminutivo. Toma, Senhor, que isso aqui é teu. E aí Ele me diz que eu sou o filho dele e sou ovelha do rebanho do seu pasto. Ou seja, eu sou herdeiro. Sou herdeiro do reino de Deus.
E enquanto isso, Ele cuida de mim, como pastor que cuida da ovelha. Amém? Que essa palavra possa falar no teu coração. Não perca a esperança, tenha ânimo, porque na hora certa, na hora de Deus, a tua oração, ela será respondida. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.